Você conhece alguém que vive dizendo que o dinheiro nunca sobra, mas apareceu com um iPhone novo? Talvez essa pessoa seja um amigo, um colega de trabalho ou talvez seja você. O curioso é que o problema não está no celular. Na verdade, comprar um iPhone pode ser uma ótima decisão. O problema começa quando ele custa mais do que a sua liberdade financeira. E hoje eu quero provar isso com números, psicologia e uma conta que quase ninguém faz. No final deste vídeo, você vai entender por que duas pessoas podem comprar exatamente o mesmo iPhone e, mesmo assim, uma delas ficar cada vez mais rica enquanto a outra entra em um ciclo de dívidas. Mas antes, deixa eu te contar uma história. Outro dia eu estava esperando um café ficar pronto quando ouvi dois rapazes conversando. Um deles mostrava o iPhone novo. Ele sorria enquanto dizia: "Nem doeu, dividi em 24 vezes." O outro respondeu: "Valeu a pena." Na hora eu pensei: será que valeu mesmo? Porque existe uma diferença enorme entre conseguir comprar alguma coisa e conseguir conviver com essa decisão durante os próximos 2 anos. Essa diferença quase nunca aparece na loja, também não aparece na propaganda, mas ela aparece todo mês quando a fatura chega. E é justamente aí que começa uma conta que quase ninguém faz. Você sabe qual é essa conta? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que alguém que mal consegue guardar dinheiro compra um celular tão caro? A resposta parece simples: porque a pessoa gosta. Mas não é só isso. Se fosse apenas uma questão de gosto, ninguém faria um financiamento de 2 anos para comprar um aparelho que na prática faz quase as mesmas coisas que um celular muito mais barato. Existe um motivo muito mais profundo e ele está dentro da nossa cabeça. Nosso cérebro foi programado para valorizar recompensas imediatas. É um mecanismo antigo. Durante milhares de anos, sobreviver significava aproveitar aquilo que estava disponível naquele momento. Ninguém guardava comida pensando em 6 meses depois. O importante era sobreviver ao dia seguinte. O problema é que esse cérebro continua funcionando da mesma forma, mesmo vivendo em um mundo completamente diferente. Quando você segura um iPhone pela primeira vez, a tela é bonita, a câmera impressiona, a construção transmite qualidade. Seu cérebro interpreta tudo isso como uma recompensa imediata. E naquele momento ele praticamente ignora uma pergunta muito importante: como essa compra vai afetar a minha vida daqui a um ano? É por isso que tanta gente compra por impulso, não porque seja irresponsável, mas porque o cérebro foi feito para resolver o presente, não o futuro. Só que existe outro detalhe que quase ninguém percebe. O vendedor nunca fala que aquele celular custa R$ 7.500. Ele fala outra coisa: são apenas R$ 312 por mês. Percebe a diferença? O preço continua exatamente o mesmo, mas a forma como ele é apresentado muda completamente a decisão. Isso acontece porque o nosso cérebro não enxerga os R$ 7.500. Ele enxerga apenas a parcela e, de repente, aquilo parece caber no orçamento. Agora imagine o que pode acontecer durante 2 anos. Você pode perder o emprego, pode precisar consertar o carro, pode surgir uma emergência médica, pode aparecer qualquer imprevisto. A vida muda muito em 24 meses, mas existe uma coisa que não muda. A parcela continua chegando, todo mês, sem perguntar se aquele ainda é um bom momento para pagar. E é justamente aí que muita gente entra em um ciclo de dívidas. Agora deixa eu te contar uma história. Imagine o Pedro. Ele ganha R$ 4.000 por mês, paga aluguel, mercado, internet, combustível. No fim do mês sobra pouco. Quando o novo iPhone é lançado, ele pensa que merece se presentear. Afinal, trabalha o ano inteiro. O vendedor oferece 24 parcelas de R$ 312. Pedro faz uma conta rápida. Cabe no meu orçamento. Ele compra. Durante algumas semanas tudo parece perfeito. Os amigos elogiam. As fotos ficam incríveis. Ele sente que fez uma boa escolha. Mas 3 meses depois o carro quebra. O conserto custa R$ 1.000. Pedro não tem reserva. A única saída é usar o cartão de crédito. E é nesse momento que o celular deixa de ser apenas um celular. Porque agora ele divide espaço com uma nova dívida. Uma parcela puxa a outra. O cartão começa a acumular juros. E sem perceber, Pedro passa a trabalhar para pagar decisões que tomou meses atrás. Agora imagine outra pessoa. A Ana ganha exatamente o mesmo salário. Ela também gosta de tecnologia. Também gostaria de ter um iPhone, mas faz uma escolha diferente. Em vez de assumir uma parcela de R$ 312, ela decide guardar esse mesmo valor todos os meses. No começo, parece que ela está perdendo. Enquanto os amigos exibem celulares novos, ela continua usando o aparelho antigo. Só que um ano depois, a situação muda completamente. Quando surge um imprevisto, ela não precisa recorrer ao cartão.
Ela abre o aplicativo do banco, usa a reserva, resolve o problema e continua dormindo tranquila. Quem você acha que fez a melhor escolha? Pedro ganhou um celular novo, Ana ganhou tranquilidade. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Mas existe uma conta que quase ninguém faz. E ela não aparece na loja, nem no anúncio, nem quando o vendedor diz que cabe no seu orçamento. É o custo de oportunidade. Parece um nome complicado. Mas a ideia é muito simples. Sempre que você gasta dinheiro com uma coisa, você também deixa de usar esse dinheiro em outra. E esse outra quase nunca entra na conta. Vamos usar exatamente o exemplo do iPhone. A parcela é de R$ 312 por mês. Parece pouco, afinal, é menos do que muita gente gasta com delivery. Mas agora imagina guardar exatamente esse valor todos os meses, sem fazer nenhum esforço além de não assumir aquela parcela. Em 2 anos, você não teria apenas o dinheiro que economizou, teria também os rendimentos desse dinheiro. Enquanto uma pessoa termina de pagar um celular, a outra termina com uma reserva. Parece uma diferença pequena. Mas é justamente assim que patrimônios começam a ser construídos, não com grandes fortunas, e sim com pequenas decisões repetidas durante muito tempo. Só que existe um inimigo silencioso nessa história, as redes sociais. Abre o Instagram agora. O que aparece? Carro novo, viagem, relógio caro, restaurante, celular novo, unboxing. Tudo parece dizer a mesma coisa. Olha como eu estou bem. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Onde estão as parcelas? Onde está o financiamento? Onde está a dívida do cartão? Onde está a ansiedade de quem não sabe se vai conseguir pagar a próxima fatura? Isso ninguém posta. E é exatamente por isso que nosso cérebro cria uma falsa impressão. Começamos a acreditar que todo mundo está prosperando, menos a gente. E quanto mais acreditamos nisso, maior fica a vontade de consumir. É um ciclo. Você vê, deseja e compra. Depois alguém vê você, deseja também e compra. Enquanto isso, quase ninguém mostra a única coisa que realmente importa. Liberdade financeira. Porque liberdade não rende curtidas, mas muda completamente a sua vida. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se hoje você perdesse o emprego, quanto tempo conseguiria manter o seu padrão de vida? 1 semana? 1 mês? 6 meses? A resposta para essa pergunta vale muito mais do que o celular que está no seu bolso. Porque um iPhone não paga aluguel, não paga supermercado, não paga remédio. Já uma reserva de emergência pode proteger toda a sua família. E talvez esse seja o maior paradoxo de todos. Gastamos milhares de reais para comprar uma sensação de segurança, quando a verdadeira segurança custa muito menos. Ela se chama reserva financeira e ninguém precisa vê-la para que ela funcione. E sabe qual é a parte mais curiosa de toda essa história? O problema nunca foi o iPhone. Poderia ser um carro, uma moto, um relógio ou qualquer outra coisa que compramos para mostrar uma imagem que muitas vezes nem representa a nossa realidade. O verdadeiro problema aparece quando uma compra começa a roubar a sua liberdade. Porque liberdade financeira não é comprar tudo o que você quer, é poder escolher sem medo. É dormir tranquilo sabendo que um imprevisto não vai destruir tudo o que você construiu. É poder trocar de emprego quando ele faz mal para você. É poder dizer não quando uma oportunidade ruim aparece, e isso nenhum celular consegue comprar. Agora deixa eu fazer uma última pergunta. Daqui a 5 anos, você quer olhar para trás e ver uma coleção de celulares antigos ou uma conta bancária que finalmente começou a crescer? Porque gostando ou não, toda compra responde essa pergunta. Cada real tem um destino. Ou ele trabalha para você, ou você trabalha para conseguir mais dele. E a maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas acreditam que ficaram pobres por causa de uma compra grande. Mas a verdade é outra. Quase ninguém quebra financeiramente por causa de uma única decisão. As pessoas quebram por causa de dezenas de pequenas decisões que pareciam inofensivas. Uma parcela aqui, outra ali, um financiamento, um limite do cartão. Quando percebem, o salário inteiro já tem dono antes mesmo de cair na conta, e é por isso que tanta gente vive a sensação de trabalhar muito e nunca sair do lugar. Não falta esforço, falta direção. Talvez o maior luxo hoje não seja ter o celular mais caro. Talvez o maior luxo seja abrir o aplicativo do banco e saber que você tem dinheiro suficiente para enfrentar qualquer imprevisto, sem precisar pedir empréstimo, sem depender do limite do cartão, sem perder o sono. Isso não aparece nas redes sociais, não gera curtidas, não rende comentários, mas muda completamente a forma como você vive. Então, da próxima vez que surgir aquela vontade de trocar de celular, pare por alguns segundos e faça apenas uma pergunta. Eu estou comprando um aparelho ou estou comprando uma aparência?
Se a resposta for aparência, talvez ainda não seja a hora. Porque o iPhone vai continuar existindo no ano que vem, mas a oportunidade de construir a sua tranquilidade financeira começa hoje. Se este vídeo fez você enxergar o dinheiro de uma forma diferente, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E antes de ir embora, me conta uma coisa aqui nos comentários. Você acha que o brasileiro compra iPhone porque realmente precisa, ou porque sente que precisa parecer bem para os outros? Eu quero muito ler a sua opinião. A gente se encontra no próximo vídeo.